Sabe qual é o maior erro de quem está na jornada do autoconhecimento? Fica nesse vídeo para que você possa perceber se você está cometendo esse erro e se de fato você estiver, você já vai poder mudar essa percepção de imediato. Vamos lá? Quem está nesse caminho do autoconhecimento, quem está nesse caminho de olhar para si, de procurar se desenvolver como um ser humano, de procurar se desenvolver espiritualmente, emocionalmente, de procurar melhorar também as suas relações interpessoais, em geral, costuma ter um erro que é muito comum e que eu também já tive muitas vezes e confesso que ainda tenho em alguns momentos também. Por que isso acontece? Eu vou te contar, e aí você vai perceber se você comete esse erro também ou não. Veja, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, sintonizando com pessoas que vão nos ensinando questões que até então nós não conhecíamos, lendo conteúdos que são importantes, que são relevantes, que nos fazem evoluir, que nos fazem pensar fora da caixinha, tendo uma percepção fora, muitas vezes, e não dentro dos turbilhões que acontecem. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo informações e começa a trazer para a nossa vida, que aí está o autoconhecimento, para perceber o quanto nós fazemos certas coisas que poderiam ser diferentes. À medida que nós vamos tomando essas consciências, que nós vamos absorvendo esse conteúdo, trazendo mais informações para nós mesmos e tendo a oportunidade de mudar os nossos padrões, de mudar os nossos hábitos, de mudar a forma como nos relacionamos com o outro e conosco, então nós tendemos, e aí está o erro, nós tendemos a nos culpar quando nós, sabendo que aquilo é errado, ou melhor, sabendo que nós poderíamos fazer diferente, ainda assim nós fazemos daquela forma. Esse é um dos maiores erros, nós nos culparmos por errarmos. Porque como é que eu posso errar se eu já sei que essa não é uma postura adequada para eu ter? Vamos imaginar que eu entendi, que eu aprendi que falar da vida alheia ou fofocar assuntos que não são construtivos sobre o outro é algo que é danoso, que é algo que tem uma baixa vibração, que é algo que não está alinhado com o ser que eu desejo me tornar. E aí, vamos imaginar que eu me pego fofocando sobre alguém ou falando algo que não seria necessário ou que não é legal eu falar. E aí eu me culpo porque eu fofoquei sobre fulano, sobre ciclano, quando eu entendo que isso é inadequado, quando eu entendo que isso não é ético. E aí eu fico nessa culpa, eu fico nessa dor. E aí, quando a gente fica nessa culpa, quando a gente fica nessa dor, nesse auto-julgamento sobre certo e errado, e como é que pode, se eu já sei, se eu já aprendi tudo isso e eu continuo fazendo, nós vamos criando um peso. A gente vai criando uma carga que faz com que essa jornada evolutiva, com que essa jornada do autoconhecimento, ela seja cansativa, pesada, penosa. É como se a gente ficasse com aquele chicotinho, sabe? Batendo aqui nas nossas costas o tempo todo. E aí esse caminho que poderia ser um caminho leve, que poderia ser um caminho agradável, que poderia ser um caminho gostoso para a gente seguir, ele fica penoso, ele fica ruim. Muitas vezes a gente tem vontade de, então, vou jogar tudo pro alto, não quero mais saber de nada disso, porque à medida que eu sei, eu começo a me cobrar muito e é difícil de seguir por esse caminho. E aí, associado a esse erro da culpa, de nos culparmos por errarmos, por fazermos coisas que sabemos que talvez não são assim tão bacanas, nós deixamos, que isso é uma sacada muito importante também, deixamos de reconhecer quantas coisas nós já mudamos na nossa jornada, quantos comportamentos nós modificamos, quantas vezes a gente já mudou um padrão que antes era destrutivo e agora se tornou construtivo. Então, olhar para essa caminhada até aqui,
perceber quantas coisas boas eu ressignifiquei, o quanto eu me transformei a partir do momento que eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, a olhar mais para mim, a mergulhar nesse mundo que é tão especial. Então, à medida que eu faço isso, eu começo a reconhecer, eu vou trazendo forças para que eu possa conhecer mais, para que eu possa aprender mais, para que eu possa transformar mais. E quando eu cometo esses erros, que não necessariamente são erros, mas que fazem parte do aprendizado, o caminho é eu me acolher. Eu reconheço que eu poderia ter sido diferente. Eu me perdoo por ter cometido esse erro, por ter falhado nesse momento. E eu me comprometo a procurar fazer diferente numa próxima vez. E aí, gradativamente, quando a gente percebe, esse comportamento ele já foi modificado. Porque foi de um jeito leve, porque foi de um jeito tranquilo, porque não foi pesado, penoso. Não precisa ser assim. Nós estamos aprendendo. Nós somos crianças espirituais dentro da nossa jornada evolutiva. E quando a gente coloca amor, empatia, carinho, acolhimento para conosco, fica mais fácil da gente transpor esses nossos monstrinhos internos e transpor essas nossas falhas que ainda são tão presentes. Então, a dica que eu dou é: transforme todo tipo de culpa que você tenha em aprendizado, em reconhecimento. Bom, antes você nem se sentia culpado ou culpada por isso, você nem percebia que isso era uma coisa ruim. Agora você já percebe, poxa, isso é uma grande virada de chave, né? Bom, então agora eu vou procurar me observar, me perceber para fazer diferente e não repetir isso de novo. E se tem possibilidade de eu consertar isso que eu fiz, então eu vou fazer esses movimentos para consertar, mas sem a culpa, mas sem o peso. E da mesma forma, olhando todo esse caminho que você já construiu até aqui, veja, reconheça tudo isso. É muito importante que a gente reconheça o quanto nós evoluímos. Isso nos dá muita força e muita energia para ver que sim, a gente é capaz de se transformar. E se nós nos transformamos tanto chegando até aqui, nós temos possibilidade de nos transformar ainda mais, para crescer ainda mais dentro do nosso caminho espiritual, dentro da nossa jornada evolutiva como ser humano, nessa encarnação e naquelas que ainda virão. Então, observe aí, se você comete esse erro de se culpar muito, se você também comete o erro de não reconhecer a tua evolução, de não reconhecer as tuas conquistas ao longo da tua caminhada, e se você comete esses erros, procure fazer diferente a partir desse momento, a partir de agora que você teve consciência sobre isso. Você vai ver que a sua jornada ela vai ficar muito mais leve, e você pode abandonar aí os chicotes e ser mais maduro consigo mesmo, ser mais acolhedor consigo e também com os seus processos, porque a jornada evolutiva ela não precisa ser de sofrimento, como eu falei, ela pode sim e tem muitos desafios, mas ela não precisa ser pautada no sofrimento, no castigo, isso não faz parte da misericórdia divina, certo? Espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. Se você gostou do que eu trouxe nesse vídeo, eu peço para que gentilmente você possa deixar o seu curtir aqui, para que a gente possa inspirar mais pessoas a acessar essas informações. Lembra também de se inscrever aqui no canal, para a gente aumentar essa comunidade, para você também receber sempre que os vídeos forem colocados aqui na plataforma. E se você desejar me conhecer melhor o meu trabalho, todas as ferramentas terapêuticas que eu ofereço, você pode sintonizar comigo lá no Instagram, no @alissamaila, e aí você vai me acompanhando por lá também. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!